O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os 2 sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje começa com 2 episódios de crônica: o assassinato de alguns revoltosos políticos e um acidente que fez várias vítimas, e termina com uma parábola. A pergunta que os 2 primeiros levantam vem da impossibilidade humana de entender a impotência divina. Porque Deus permite a opressão e a violência, os desastres e as calamidades. Os desmandos da natureza e as injustiças da história parecem passar a ideia de que o maligno esteja no comando da situação. No caso envolvendo Pilatos, espera-se que Jesus julgue entre maus e bons. No caso da torre assassina, perde-se a esperança num Deus que permite a morte de inocentes. Jesus toma essas 2 situações, evidentemente difíceis, para ensinar o necessário discernimento que o cristão deve exercitar diante dos acontecimentos históricos e naturais. O mal, presente tanto na história quanto na natureza, está intimamente ligado ao pecado. Mas, a despeito das aparências, não escapa das mãos daquele Deus que tem nas mãos os abismos da terra, que recolhe e odres as águas do mar. Se é verdade que todos pecamos, e não temos nem de longe condição de avaliar as nefastas consequências do pecado, é mais verdade ainda que o nosso mal é agora o lugar da nossa salvação. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Interpreta São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Estando assim as coisas, todos os acontecimentos devem ser lidos em profundidade, em termos de perdição ou de salvação. Os acontecimentos humanos e naturais desvelam a perdição da qual nos salva pela graça, e ao mesmo tempo a nossa conversão àquele do qual nos afastamos. Libertamo-nos, assim, do maniqueísmo que, com um simplismo tão claro quanto enganador,
só conhece duas cores na pintura do mundo: o branco do bem e o preto do mal. Não desprezamos a análise que busca, nas realidades físicas ou sociais, o conjunto das causas que sustentam e promovem, mas focamos as lentes, antes de tudo, em nós mesmos, para ver o mal que está dentro de nós, do qual devemos e podemos converter-nos. Se deixar de lado outros níveis da realidade, é preciso ir à raiz, distinguindo e isolando o fermento que move a nossa vida. Neste nível, Jesus nos ensina que só há duas possibilidades: o fermento do adversário, que domina por meio do medo e nos leva a ter mais, a gozar mais, a aparecer mais, e o fermento do reino, que nos liberta pela confiança filial e pela acolhida do dom. O mal não é um problema, mas o problema que desata todos os outros. A tentativa de defender-nos dele põe em movimento a história humana e todos os seus motores. É o maior desafio para a fé. Pode nos derrubar ou nos fortalecer, negar ou afirmar. O mau discernimento divide os bons dos maus em nome da justiça. Não só considera o bem fraco e impotente e o mal inevitável e fatal. Além disso, pensa que o sofrimento seja por si e necessariamente o mal. O bom discernimento, ao contrário, abre os olhos e nos leva a uma mudança de vida, integrando os vários níveis que o maniqueísmo ou o objetivismo e o subjetivismo desarticulam. Isso não acontece de uma hora para outra. A hora é agora e a hora é a história, o tempo da liberdade que continua a fluir para que todos tenhamos modo de encontrar a ternura e a misericórdia de Deus. A história, em seu sentido profundo, é o ano da paciência e da misericórdia de Deus, dilatação da salvação e dilação do juízo, sempre por mais um ano, de então até agora e de agora até o fim do mundo. Conversão e história andam juntos. Assim como misericórdia e paciência, esperança e espera, no princípio e no fim está a bondade de Deus, que nos empurra e atrai para a conversão. É Quaresma. A misericórdia de Deus nos alcance, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.